Olá pessoal, vou ensinar para vocês um pouco de modelagem de equações estruturais, utilizando especificamente análise de moderação, feita no SPSS e no AMOS. Neste primeiro momento, vou explicar como se faz a análise de moderação no SPSS. A modelagem de equações estruturais é definida por Maruco como uma técnica de modelação generalizada que é utilizada para testar a validade de modelos teóricos que definem relações causais hipotéticas entre uma variável independente e uma variável dependente. O efeito de moderação, ocorre quando uma variável afeta a direção ou a intensidade da relação entre uma variável preditora, que é independente, e uma dependente, que a gente chama de critério. Então, teoricamente, já há uma predição, entre uma VI e uma VD, e aí na presença de uma outra variável moderadora, ou de outras variáveis moderadoras, a força da relação entre a VI e a VD ela se altera, para mais ou para menos. Então, são as diferenças individuais ou condições situacionais que alteram a relação inicialmente proposta entre duas outras variáveis. Que na literatura já tem uma relação causal. Nessa representação gráfica, a gente pode observar um modelo de moderação simples, onde só tem uma moderadora, x representando a VI e y a VD. Essa moderadora é uma variável, tende a ser uma variável passível de medição. Por exemplo, características individuais, como traços de personalidade, atitude, etc. Aqui a gente já vê um modelo que tem mais de uma moderadora, tem duas moderadoras. E essa relação entre x e y, ou seja, entre a VI e a VD, ela pode ser alterada em intensidade, na presença dessas duas moderadoras. Lembrando que se seu modelo conceitual tiver mais de uma VI, é necessário fazer mais de um modelo, desenhar mais de um modelo de acordo com a quantidade de variável independente. E sempre o teste vai ser uma VI, sobre uma VD moderada pelas moderadoras. Aqui nesse modelo já estatístico, a gente pode observar essa fórmula que y, que é igual a variável dependente, é igual a B0. Esse B0 é quando o valor das preditoras são iguais a zero, ou seja, a grande média, quando as variáveis independentes são centradas em sua média, que eu vou explicar como é que a gente centra essas preditoras, de modo que a sua grande média fique igual a zero. Então, a fórmula é essa, B0 mais B1 que é a VI, mais B2, que é uma variável moderadora, aqui no caso representada pela competência, mais B3, que é outra variável moderadora, mais a interação entre a VI e uma moderadora, e a outra interação entre a VI vezes a outra moderadora. Esse modelo aqui é o exemplo que eu vou trabalhar com vocês, que eu vou mostrar, onde a minha variável independente é representada por atitude, na letra A. Tenho duas moderadoras, uma é competência, aqui representada pela letra C, e a outra é planejamento, representada pela letra P. A minha variável dependente é intenção, empreendedora de estudantes, aqui representada pela letra I. Aqui a interação entre a minha VI, que é atitude, vezes a primeira moderadora, que é competência, e a outra interação, que é a minha VI, atitude, vezes a outra moderadora, que é planejamento. Então, tenho duas hipóteses, a partir das quais a gente vai mostrar aqui como se faz o teste no SPSS. A primeira hipótese é que a autopercepção de competência empreendedora modera a relação entre atitude e intenção de universitários, de modo que entre estudantes que se percebem mais competentes, a força da atitude na intenção é maior do que entre estudantes que se percebem menos competentes. A outra hipótese é que a orientação ao planejamento modera
a relação entre atitude e intenção desses universitários, de modo que entre aqueles estudantes que se percebem mais orientados ao planejamento, a força da atitude na intenção é maior do que entre estudantes que se percebem menos orientados ao planejamento. Então, essas hipóteses, elas se enquadram, né, aqui nessa representação gráfica aqui, né, que essa interação, né, entre atitude e competência, a gente parte, né, do pressuposto de que aumenta a relação entre atitude e intenção, né, e a interação também entre atitude e planejamento, a gente parte do pressuposto de que aumenta essa relação entre atitude e intenção nos indivíduos que têm maior percepção de competências e nos indivíduos que têm maior percepção de orientação ao planejamento, né? São hipóteses que foram retiradas da literatura, uma vez que já é amplamente confirmado no mundo todo que a atitude é uma forte preditora da intenção comportamental. Então, se ela é confirmada, né, amplamente que ela é uma forte preditora da intenção, a gente quer saber, né, se na presença de duas outras moderadoras, aqui poderia ser uma moderadora só também, se na presença dessas duas moderadoras, essa predição ela se altera, né, para mais ou para menos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai proceder, né, com esses testes no SPSS. O passo a passo é o seguinte, né, eu vou fazer a operacionalização, mas vou mostrar primeiro como é o passo a passo. A gente vai calcular as médias dos itens de cada variável. Normalmente, esses itens, né, essas variáveis são escalar. No meu caso aqui, o exemplo que eu vou trazer, o instrumento tem uma escala Likert de 7 pontos, mas pode ter de 5 pontos, né, também, dependendo do seu questionário. A gente vai calcular as médias, né, dos itens de cada variável, depois a gente vai centrar os preditores. A gente não centra a variável dependente, a gente centra só os preditores, que é independente, e as moderadoras, né. Como é que a gente centra? Para transformar essa variável numa grande média, zero. É a variável menos a sua própria média. Depois a gente calcula a interação entre essa variável independente, centrada, né? Depois que a gente centra, que a gente faz o cálculo. E as moderadoras. Depois que a gente faz esse cálculo, essa interação, a gente estima a regressão para ver se há interação, né? Se a hipótese da gente vai ser confirmada. Caso haja interação entre uma ou outra, ou entre as duas moderadoras, a gente vai decompor. E em seguida, por último, né, a gente calcula o gráfico para analisar o efeito. Então, vamos lá. Eu vou utilizar como exemplo o meu banco de dados, né? Aqui eu já sei que a questão de 1 a 6 é a variável intenção empreendedora. Eu vou calcular a sua média. Intenção. Min. Como aqui está sequencial, a gente pode colocar do 1 ao 6. Mas se não tivesse, esses números não fossem em sequência, a gente teria que colocar um por um, separando por vírgula. Criamos a variável intenção. Só fechar esse output aqui, porque eu já tinha feito uma análise antes. E o output ficou aqui. Então, nós criamos a variável intenção, a média, né? Vamos criar agora a variável atitude, que é a variável independente. Aqui, os números estão em sequência também. Até a 5. Criamos. Em seguida, a gente vai criar
primeira moderadora, tirar sua média. As questões estão sequenciais também, de 1 até a questão 8. Por fim, a outra moderadora, que é planejamento. Já planejamento, as variáveis elas não estão, os itens não estão sequenciais, a gente vai colocar um por um, separando por vírgula. Aqui do 4 já pula para o 7. Então, nós criamos também a variável planejamento. Então, uma vez que a gente calculou a média de cada variável, vamos agora centrar. Analisar. Vamos tirar a média deles aqui. E como para centrar é a variável menos a própria média, a gente tem que saber o valor da média. Ok? Atenção, atitude, competência e planejamento. Aqui a gente tem a média, que a gente vai poder utilizar agora. Lembrando que intenção, que é a variável dependente, não centra. Ok? Então, vamos lá. Atitude centrada. Underline C, só para a gente identificar que é a variável centrada, né? Diferenciar da que a gente acabou de tirar a média. Então, é ela menos a sua média. A gente pode observar que é 4,52. Aqui a gente pode colocar 4,53, arredondando. 4,53. Nessa operação não aceita vírgula e sim ponto. Depois, competência centrada. Underline C. Competência, que a gente acabou de criar, menos a sua média. Qual é a média? Competência 4,87. Aqui a gente pode também arredondar para 4,88, aproximar no caso. E planejamento centrado. Planejamento menos a sua média. Qual que é a média do planejamento? 5,62. Ok. Depois de centrar, agora a gente vai calcular a interação para poder observar se as hipóteses elas serão confirmadas ou não. A interação é a VI multiplicado pela moderadora. Primeiro, a atitude, vamos calcular a atitude vezes a competência. Sempre ela centrada na interação, sempre calcula as variáveis centradas. E calcular agora a atitude com planejamento. Ambos centrados. Bom, feito esse procedimento, nós vamos agora estimar a regressão, para ver se há interação, ok? Analisar o Analyze, dependendo da sua versão aí do SPSS, a minha versão está em português. Mas a maioria é na versão inglesa. Regressão linear. Qual que é a variável dependente? Intenção empreendedora. E aqui nas independentes a gente vai colocar as preditoras centradas. Atitude centrada, competência centrada, planejamento centrado, interação entre atitude e competência, interação entre atitude e planejamento. Ok? A gente vai desta modelo geral. Aqui a gente já tem
os resultados aqui, né? Esse último quadradinho. A gente observa a atitude sendo forte, preditora, a competência também prediz, planejamento não prediz, atitude, competência, interação prediz, atitude, planejamento não prediz. Então, de cara, a gente já pode perceber que a gente vai decompor a variável competência, porque planejamento, a hipótese não foi confirmada, né? Não prediz e não moderou. Então, como é que a gente vai decompor agora a competência? A gente vai criar dois grupos, né? Os indivíduos com alta competência e os indivíduos com baixa competência. Então, a gente volta lá. Agora, só um detalhe. Como é que a gente cria, né, os grupos com baixa competência e os grupos com alta competência? Só explicando para vocês aqui. Nos indivíduos, né, com baixa competência, o seu desvio padrão está abaixo da média, né? Os indivíduos com alta competência, seu desvio padrão está acima da média. Então, como é que a gente vai criar esses dois grupos? Nos indivíduos com baixa competência, a gente vai pegar e somar o seu desvio padrão, né? Por que somar? Se eles estão acima da média, eles estão desse lado aqui esquerdo. Para se alcançar a grande média, aqui, como se fosse zero, a gente precisa somar o desvio padrão. De modo semelhante, os indivíduos com alta competência, para chegar aqui na grande média, a gente tem que diminuir o seu desvio padrão. Certo? Então, vamos lá. O desvio padrão a gente já viu. Quando a gente tirou a média aqui, já tem o desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é igual tanto para as variáveis que a gente tirou a média, como para as variáveis centradas. O desvio padrão é o mesmo. Vou só fazer o teste aqui para mostrar para vocês. Tanto com as variáveis centradas como as variáveis não centradas, o desvio padrão é o mesmo. Aqui a gente tinha feito as variáveis não centradas, só com a média. E aqui a gente vai fazer com as variáveis centradas. Só para vocês observarem que o desvio padrão é o mesmo. Atitude 1,81, competência 1,27, planejamento 0,97. Aqui as variáveis só com a média, o mesmo desvio padrão. 1,81, 27, 0,97, ok? Então, vamos calcular, vamos criar os grupos, né? Competência alta é a variável competência centrada menos o seu desvio padrão. Qual é o desvio padrão da competência? 1,27. 1,27. A competência baixa, a gente soma o desvio padrão, como eu expliquei para vocês há pouco. Agora, planejamento a gente não vai decompor porque não prediz, né? Agora a gente vai calcular a interação entre a atitude e competência alta, que é a multiplicação, né, da VI com a moderadora. A atitude centrada vezes competência alta. E a atitude vezes competência baixa. Se o planejamento estivesse predito, a gente também faria essa multiplicação com o planejamento. Mas como ele não prediz, não há necessidade, porque não tem o que se analisar. O efeito, né, no caso. Então, a atitude centrada vezes a competência baixa. Feito esse procedimento, nós estimamos a regressão. Analyze, regressão linear. Variável dependente é a intenção. Aqui a gente vai retirar competências centradas, as que a gente tinha feito, né, no modelo geral. E vamos incluir as que a gente vai precisar para calcular. A atitude centrada. Primeiro vamos fazer com
os indivíduos com alta competência. Competência alta e interação da atitude com competência alta. Ok? Dá ok. E aqui a gente observa que deu significativo, né, em todos. Atitude, competência alta prediz, e atitude, a interação de atitude com competência alta também prediz. Esses valores aqui a gente vai deixar guardadinhos, porque a gente vai precisar para elaborar o gráfico final. Agora vamos estimar a regressão para os indivíduos com baixa percepção de competências. Regressão linear. Variável dependente é a intenção. Aqui a gente vai retirar a competência alta e a interação de atitude com competência alta e vamos incluir competência baixa, interação de atitude com competência baixa. Ok? Também significativo. O que altera são os valores, né? Que a gente quer ver é a força da relação dos indivíduos com alta e baixa competência. Então, a gente vai utilizar o B, que é a constante, e o B1, que é o valor da VI. A gente vai utilizar esses valores para criar o gráfico. Vou mostrar para vocês aqui. Esse gráfico ele já está desenhado aqui, mas eu vou explicar como que a gente elabora. A gente vai escrever aqui o B0 e o B1. B0 é a constante. Qual é a constante da competência baixa? Está aqui nos outputs, né? A constante da competência baixa está aqui, ó, 3,38. Aí a gente vai colocar aqui 3,38. Qual é o B1, o valor da variável independente da competência baixa? 0,67. Ok, 0,67. Qual é o B0, ou a constante da competência alta? Aqui, ó, 4,04. E B1, ou o valor da VI, da competência alta, qual que é? 0,86. 0,86. Aqui está. Ok? Então, esses números aqui da lateral se referem à quantidade de pontos da escala. No meu caso, como o instrumento tinha uma escala de 7 pontos, aí a gente tem que colocar de 1 a 7. E para calcular, né, esse eixo aqui, é 1 menos a média da VI. A gente já tinha visto anteriormente, quando a gente tirou a média dos itens, qual que é a média da VI, que nesse caso é a atitude. Não é a média centrada, porque a média centrada é 0, tá? É a média da variável normal, não centrada. Que nesse caso aqui é 4,53, aproximando. Então, a gente vai fazer o cálculo 1 menos 4,53, aqui como vocês podem observar. Aqui como é fórmula, quando a gente puxa, já calcula todo o restante. Vou só mostrar aqui para vocês. Quando a gente clica e arrasta aqui, já calcula os demais itens, certo? Então, basta fazer a primeira fórmula. Já esses valores aqui, que é o que vão aparecer nessa planilha aqui, a fórmula é B0 mais B1 vezes a média, que a gente acabou de calcular. Quem é B0 aqui? 3,38 mais B1 é 0,67 vezes esse valor que é 3,53. Tudo através de fórmula. Onde é que está B0? D5, né? Sempre tem que colocar esses símbolos, né, do jeito que está aparecendo aí, porque senão dá erro. Entre, né, uma letra e outra, a gente tem que colocar esses símbolos aí. O cifrão. Então, a gente pode observar. Onde é que está D5? D5 está aqui, é B0. Mais B1. Onde é que está B1? D6. Vezes C8. Onde é que está C8? É esse valor aqui. Ok? Então, quando a gente... Vou apagar aqui novamente para mostrar para vocês. Quando a gente clica e arrasta, já vai calcular os demais. Aqui da mesma forma. Né? Esse valor aqui, onde é que ele está? É 5, né? É 5 mais é 6
vezes C8, que é esse valor aqui, C8. Ok? Do mesmo modo, quando a gente clica e arrasta, ele vai calcular os demais valores. Certo? E aqui a gente visualiza o gráfico e aí começa a interpretar, né, os resultados. Aqui a gente pode observar que tanto nos indivíduos com baixa competência, representado por essa linha azul, como nos indivíduos com alta competência, representada aqui pela linha vermelha, a força da atitude na intenção. Aqui a intenção é que a gente coloca o nome atitude no gráfico. Essa força se altera, né? Você vê que está crescendo. Só que nos indivíduos com alta competência, essa força, né, da intenção na atitude é ainda maior. E aí começa-se, com base na teoria, a interpretar os resultados. Ok? Então, por hoje é isso. Depois eu vou gravar um outro vídeo explicando como que faz esse teste de moderação usando o software Amos. É um pouquinho mais trabalhoso, né? Não é difícil, é um pouquinho mais trabalhoso, mas também o resultado é bastante gratificante. Ok? Muito obrigada.